Mas o mais importante é que é necessário que o debate seja feito da forma correta, Rodrigo. A gente encontre que o problema não é o consumidor, não é o consumidor que tem que, sabe, claro, ele tem que tomar todos os cuidados possíveis, mas não é o consumidor que é responsável por isso não, né? A gente paga impostos para a gente ter uma garantia mínima, né, de relações comerciais, de transações comerciais entre bancos. De volta com o nosso Band Entrevista, já recebo aqui na nossa bancada Roberto James com mais um tema. Roberto, bom dia. Vamos falar do Pix, mas de um lado não tão positivo. Exatamente, Rodrigo. A gente já falou sobre o Pix aqui antes do lançamento do próprio e algumas dessas questões que hoje a gente está vendo na prática já foram levantadas, inclusive por você, Rodrigo, aqui, sobre a questão de, poxa, agora que você tem uma liberdade muito grande de fazer transferências que não demoram uma certa quantidade de tempo, como é que vai ficar isso, né? E acabou que a bandidagem está se aproveitando. Pois é, o Pix trouxe facilidades para o usuário muito grandes. São facilidades, você não tem que pagar taxa de TED, de DOC, de você não ter mais que estar escolhendo o banco, você pode fazer sua transferência para qualquer banco, você não tem aquele limite de horário, que isso são pontos positivos. Mas em contrapartida, hoje, os golpes envolvendo o Pix têm crescido muito. A gente já vê muitas notícias de estelionatários levando e conseguindo extrair quantias consideráveis das contas das pessoas. Por que isso está acontecendo, Roberto? Primeiro ponto é por causa dessa facilidade, Rodrigo, que você tem de transferir altos valores e a velocidade com que o Pix faz. Quando você vai fazer uma TED, um DOC, existe um protocolo do banco que ele demora um pouco, você tem que colocar CPF, destinatário, entre outras coisas. O Pix ele tem uma chave que você cadastra, pode ser um e-mail, um telefone ou a própria CPF da pessoa, e a velocidade com que ele faz foi um atrativo muito grande. Claro, em grandes regiões, né, como São Paulo, Rio, a quantidade de sequestros relâmpagos a empresários, pessoas que têm uma quantidade conhecida de valores em conta, são alvos fáceis dessa quadrilha. Ô, Roberto, mas não há um contraponto, porque na hora que eu faço o Pix, eu identifico exatamente, através dessa chave, como você falou aí, seja de CPF, seja do telefone, seja do e-mail, ou chave aleatória mesmo, mas eu identifico diretamente para quem eu estou fazendo esse depósito, para quem eu estou indo a transferência. Isso não deveria ser um fator que dificultasse esses golpes? Exatamente, Rodrigo. Esse é o ponto. Quando você tem uma transação bancária eletrônica, você identifica muito fácil. O problema é que a nossa legislação é um pouco atrasada e a dificuldade que se tem de ter uma velocidade entre o anúncio do assalto, a transferência do valor, a pessoa prestar queixa na delegacia e essa investigação iniciar tão rápido quanto antes do meliante fazer o saque em alguma agência bancária. Geralmente essas pessoas utilizam dados roubados de internet, então nem sempre aquelas pessoas, aquele CPF, aquela conta foi aberta pela própria pessoa que está ali. Então geralmente são estelionatários que roubam esses dados, né? Por isso que a gente tem que tomar um cuidado muito grande ao cadastrar nossos dados em sites de internet, em outros lugares, tem que tomar muito cuidado com isso. Então, se a gente tivesse uma velocidade maior nesse processo, desde o anúncio do assalto, né, o anúncio do sequestro relâmpago, até o processo de meia hora, 40 minutos, uma hora, você já identificasse a pessoa e pudesse acionar os bancos para bloquear aquele valor, aí você teria uma chance melhor de evitar que esse tipo de roubo tivesse uma atratividade. Então, as ferramentas existem diversas possibilidades. O que o Banco Central está fazendo agora, né? Ele justamente quer fazer limites, ele quer diminuir essa quantidade de valores como forma de inibir esse tipo de roubo. Seria uma saída? Olha, é a saída mais rápida, certo? Porém, você tira uma coisa que o Pix tem, que é a mobilidade, a velocidade, ou seja, até o valor de R$1.000, até 8 horas da noite você faz tranquilamente. Após 8 horas da noite, até R$1.000 você precisa ser numa conta cadastrada. Valores superiores a esse não são permitidos durante a noite ou a madrugada.
E existe outros tipos de ferramentas, nós estamos falando aqui de um algoritmo, de um programa que comanda essas transações, que você pode identificar, como por exemplo, diversos repasses de última hora, instantaneamente, o histórico da pessoa, né? A pessoa tem costume, o cara é um empresário, ele tem costume de fazer esse tipo de transferência de valores tão altos nesse horário, então existe uma série de ferramentas que os programadores podem utilizar dentro desse algoritmo que podem inibir esse tipo de ação, muito mais do que simplesmente fazer a mesma coisa, colocar as mesmas amarras que existem no TED ou no DOC. E as próprias instituições bancárias poderiam agir também no rápido estorno ou com um certo bloqueio, dependendo do tempo você ter que validar. Eu acho que falta aí um pouquinho de colocar os TIs dessas agências, dessas instituições bancárias, para trabalhar um pouquinho nessa contrapartida, principalmente nesses horários noturnos, não? Exato, e se você for analisar, Rodrigo, os departamentos antifraude dos cartões de crédito, eles trabalham muito focado nisso. Qualquer transação que seja diferente, que aparenta qualquer irregularidade, eles automaticamente bloqueiam o cartão. Eu já tive meu cartão de crédito bloqueado, deve ser muito comum para o telespectador, já teve de alguma forma o cartão bloqueado. Quando você vai ver, foi alguma compra que você fez, alguma suspeita que o cartão tem. Então o banco, ele pode e deve se utilizar dessas ferramentas. Não é simplesmente deixar o Pix solto, todo mundo faz a transação que você quer. Não, não é esse o objetivo. Existem ferramentas, existe uma linguagem hoje de algoritmo que permite que qualquer transação diferenciada, o banco seja alertado. Como, por exemplo, existe uma proposta que tramita na Câmara Federal, que é colocar 40 minutos para a liberação do Pix. Aí você já começa a modificar as relações, as facilidades das relações comerciais que traz o Pix. Você esperar 40 minutos, de repente algum serviço, algum produto que você esteja querendo receber naquela hora, você talvez não receba por causa desse tipo de limitação. E você vai aí esticar um tempo maior do que o TED, até se você passar aí para o 40 minutos esperando. Hoje o TED em 15, 20 minutos, se ele for feito dentro do horário, ele já está dentro da sua conta. Pois é, inclusive as transferências entre bancos, né? Porque entre bancos é praticamente um Pix, como se fala, exceto de alguns bancos que cobram tarifa. Mas o mais importante agora, que eu acho que o Banco Central, o maior desafio do Banco Central para não deixar o Pix morrer, é o que, Rodrigo? Primeiro, ele tem que atacar justamente nessa saída do dinheiro, criar ferramentas que evitem que esse dinheiro saia da instituição bancária. Porque, vamos supor, uma quadrilha está fazendo um assalto, para ela fazer essa transferência de Pix, para retirar esse Pix, se for à noite, ele não vai conseguir, porque os caixas eletrônicos são limitados, são limitados. Se for durante o dia, ele vai ter que fazer diversos saques em caixa eletrônica, porque ele não vai arriscar ir para uma boca de caixa fazer um saque num volume desse. Porém, então, desse tempo aí, se a gente tivesse uma agilidade, desde quando você registrou um BO, você imagina o seguinte mundo, Rodrigo. Você registra um BO, automaticamente a delegacia coloca no sistema, os bancos são avisados, o Banco Central é avisado, alerta aos bancos que aquele CPF que recebeu aquele dinheiro deve ser bloqueado. De repente você bloqueia tudo. Olha, se você fizer isso nessa agilidade, de repente você desmonta quadrilhas com muito mais velocidade, muito mais rapidez do que tendo que mandar policiais na porta do bandido. Roberto, mas em contraponto a isso, a gente já vê hoje escritórios de advocacia dizendo que o Pix é seguro, que tem como reaver, que não se preocupe. Por que esse contraponto? No mesmo sistema das transferências, do TED ou do DOC, o banco também tem essa responsabilidade. Então, no caso de um assalto como esse, de uma coação como essa, o cidadão ele pode solicitar ao banco, o banco tem que ter alguma forma de garantir que esse dinheiro não vá sair da instituição, e aí você pode, claro, é um caminho mais demorado, dependendo do valor, às vezes nem vale a pena você acionar um advogado, mas o mais importante é que é necessário que o debate seja feito da forma correta, Rodrigo. A gente encontre que o problema não é o consumidor, não é o consumidor que tem que, sabe, claro, ele tem que tomar todos os cuidados possíveis, mas não é o consumidor que é responsável por isso não, né? A gente paga impostos para a gente ter uma garantia mínima
né, de relações comerciais, de transações comerciais entre bancos. Você falou agora que, claro, o consumidor ele tem que tomar cuidado. Quais são os principais cuidados que hoje o consumidor tem que ter ao usar o Pix? Olha, o mais importante agora é se atentar às novas regras, como essa de que acima de R$1.000 você precisa cadastrar a conta previamente. Você tem que ter um cadastro, como é feito nas empresas em relação a TED e DOC. Né? Então, você faz um cadastro da pessoa e aí esse cadastro demora 24 horas, ou seja, 24 horas ou 48 horas, vai depender dos valores. E aí você vai poder transacionar sempre para aquele CPF ou para aquele chave Pix, sem ter problema nenhum. Outros cuidados mais uma vez, evitar deixar à vista o celular, tomar os cuidados de entrada e saída, aqueles cuidados normais que a gente toma hoje, dia a dia, visto a quantidade de assaltos, de roubos que estão acontecendo. No mais, torcer aí para que não sejamos vítimas. Eu lembro, Roberto, quando lançou-se o Pix, a gente conversou aqui sobre ele, eu dizia, será que vai pegar? Será que as pessoas vão usar? Eu acho que foi como um rasteiro de pólvora. Hoje você vê do ambulante ao grande empresário ou da simples pessoa ao prestador de serviço, hoje tendo um Pix como a sua principal maneira de pagamento. O que levou isso? Olha, é a facilidade, Rodrigo, né? A facilidade que você tem hoje, tá? O Brasil hoje está preparado com a quantidade de bancos virtuais que nós temos, a facilidade de se abrir uma conta. Um outro fator que impulsionou muito grande foi o auxílio emergencial, que possibilitou a Caixa criar uma conta virtual especial para as pessoas de baixa renda. Isso facilitou demais a entrada dessas pessoas para esse mundo do Pix. Então, o Banco Central acertou muito ao trazer essa nova tecnologia, essa forma de transacionar, que é você passar o dinheiro de pessoa física para pessoa física sem interferência de bancos, tá? Então, não existe a interferência do banco nesse caso. Você tem que ter uma conta, porque para enviar e para receber, você ainda vai ter que ter essa conta. Mas não existe tarifas, ou seja, o banco ele é obrigado a fazer essa transação. Então, essa obrigatoriedade de valores mínimos sem taxa foi o que tomou a preferência do brasileiro. Nos últimos meses, o Pix ele já superou a quantidade de TEDs, DOCs, inclusive pagamentos de boletos aqui no Brasil. Em termos de quantidade de transação, ele já ultrapassou. Isso eu ia falar agora. As próprias prestadoras de serviço, como de telefonia, energia, os boletos em si, eles já estão optando pelo Pix, e é uma maneira de cair na hora, porque você já tem aquele pagamento confirmado e já libera o serviço em caso de bloqueio de algum serviço por falta de pagamento. Pois é, Rodrigo, olha, para você ver, o sistema de pagamento de boleto, você paga hoje, o dinheiro sai da sua conta hoje no banco, porém, a empresa que vai receber aquele dinheiro só recebe com 24 horas. Dependendo se for final de semana, se você pagar na sexta, ela só recebe esse dinheiro, só coloca a mão nesse dinheiro na segunda-feira. Inclusive, uma das promessas do Banco Central é possibilitar o pagamento de boleto. Transformar a modalidade de boleto em Pix, porque a partir do momento que você pagar um boleto, ele automaticamente entra na conta do recebedor, né, do provedor e tudo e tal. E assim você consegue ter uma velocidade nas relações comerciais. E essa velocidade, que é exigida pelo consumidor hoje, tanto na entrega como no recebimento de produtos, vai ajudar muito o mercado. Obrigado, Roberto, pela sua participação, sempre com temas importantes. Convidar você a seguir lá o canal do RJ no YouTube, no Instagram e no Facebook. Isso mesmo. Obrigado. Bom dia.